Nesse vídeo a gente vai falar sobre os principais aspectos da física aristotélica. O Aristóteles foi um dos maiores pensadores da história. Ele contribuiu para o desenvolvimento de várias áreas do conhecimento. Mas nos cursos de ensino médio ou mesmo no ensino superior de física, a tendência dos professores é apresentar o Aristóteles como um adversário intelectual do Galileu. E a física aristotélica ela é apresentada como uma espécie de conjunto de ideias erradas ou falsas sobre a natureza. Nesse vídeo a gente vai ver que não é bem assim. A teoria do Aristóteles não é uma construção ingênua, não é um catado de ideias assim, incoerentes. A teoria do Aristóteles ela é uma teoria ampla, geral, que se aplica a várias áreas, que tem uma coerência interna, mas que não é capaz de prever de forma adequada e precisa os fenômenos da natureza. A gente vai dividir essa apresentação em duas partes. Tá? Nessa primeira parte, nesse vídeo, eu vou falar sobre as características, alguns aspectos principais da física aristotélica, e no próximo vídeo eu vou falar sobre os problemas da física aristotélica. Esse é o 6º vídeo de uma série que a gente está gravando sobre a evolução das ideias da física. Esse é o canal Cientificar, é um canal de divulgação científica que a gente fala sobre física, sobre ciência, sobre história da ciência. E se você gosta desses temas, se inscreva no canal para o YouTube poder te indicar os próximos vídeos que a gente vai postar. O Aristóteles, ele é um filósofo grego, da antiguidade. Ele nasceu numa cidade da Macedônia, na cidade chamada Estagira, na Macedônia, por volta de 380 a.C. Ele era filho de um médico, e alguns historiadores, alguns estudiosos acreditam que isso pode ter influenciado no seu interesse, assim, principalmente no interesse que o Aristóteles tinha no estudo das ciências naturais, das ciências empíricas. Diferentemente do Platão, que foi um grande filósofo contemporâneo do Aristóteles, que foi, aliás, professor do Aristóteles por muitos anos, o Aristóteles ele tinha um interesse nas áreas de física e tinha interesse em estudar fenômenos naturais. O Platão, por exemplo, o interesse dele era mais voltado para questões da matemática ou da metafísica. O Aristóteles também tinha um interesse em metafísica, nessas questões relacionadas ao suprassensível, aquilo que não faz parte do mundo empírico. Então, o Aristóteles também tem trabalhos nessa linha, mas ele também deu muitas contribuições na área das ciências naturais, e o Platão já não tem tantas contribuições assim na física, por exemplo. Esse afresco que aparece aqui, que foi feito pelo Rafael Sanzio, ele está lá num dos cômodos do Vaticano, ele mostra bem essa visão, essa diferença entre o Platão e o Aristóteles. Isso mostra principalmente uma visão que foi construída ali no período medieval. Mas nessa obra, o Platão ele é representado como essa figura que aponta para cima. Então o Platão está apontando para cima, mostrando que o interesse do Platão era mais em questões, mais no mundo das ideias. E o Aristóteles está apontando para baixo, representando esse interesse no mundo empírico e nas ciências naturais. Hoje, muitos estudiosos discordam um pouco dessa visão medieval, de que havia essa diferença tão grande assim, entre os interesses de Aristóteles e Platão, mas de qualquer forma, a obra do Aristóteles e a sua dedicação às ciências naturais realmente é muito superior à do Platão. A filosofia do Aristóteles é uma construção muito ampla, muito complexa, que acaba tendo ramificações em várias áreas. A física é uma parte dessa construção. Então a abordagem que a gente vai fazer aqui sobre o Aristóteles, ela é bem introdutória, e assim, de certa forma superficial, e a gente está focando aqui na física do Aristóteles. Tá? Mas mesmo focando na física do Aristóteles, a gente precisa falar de alguns conceitos que são gerais da filosofia do Aristóteles. E um deles é o conceito de causa, de causalidade. Para o Aristóteles, para você entender alguma coisa, qualquer coisa no mundo, você precisa identificar 4 causas. E essas causas, ele vai chamar a primeira de causa material, a segunda causa formal, a terceira a causa eficiente e a última e mais importante, a causa final. Para entender isso melhor, vamos considerar um exemplo. Vamos olhar para essa figura, para essa escultura da deusa grega Atena. Essa escultura, como que o Aristóteles explicaria essa escultura? Como é que a gente entende esse objeto? A gente pode entender ele de acordo, segundo essas 4 causas. Então, a causa material. Qual que é a causa material da escultura? A causa material da escultura é o mármore, ela é feita de mármore.
A causa formal é a forma da deusa, né? A forma do corpo da deusa que está apresentado aqui, que está representado que foi representado pelo artista, né? A causa eficiente, que é a terceira causa, é a ação do escultor, né? A ação do artista, né? Em pegar o mármore e do mármore, né? Tirar, né? Esculpir essa imagem. E aí a mais importante de todas é a causa final. A causa final é qual é a finalidade da construção dessa escultura, né? Nesse caso pode ser, por exemplo, honrar, homenagear a deusa Atena. Bom, parece que isso não tem nada a ver com a física, mas tem sim. Tá? O Aristóteles vai aplicar essa mesma regra aos fenômenos naturais. Então ele vai pensar que os fenômenos naturais também podem ser entendidos através dessas 4 causas. Nota que, então, a explicação de um fenômeno, por exemplo, como a queda de um objeto, né, a queda de uma pedra, ela envolve o conceito de causa final, ou seja, ela envolve uma finalidade, né? Então o Aristóteles estava interessado em entender também qual é a finalidade dos fenômenos naturais. Isso é muito contraintuitivo para a gente, é muito estranho pensar que a física, né, no caso a física do Aristóteles, a física aristotélica, né, que a física tem interesse em finalidade dos eventos. Porque se a gente pensar na física hoje, né, como a gente entende, como a gente discute a física hoje, como a gente estuda a física hoje, ensina também, finalidade não é uma preocupação dos físicos, né? A gente passa longe da ideia de finalidade, né? Quando a gente vai explicar um fenômeno tipo esse, né, a queda de uma pedra, né? Se você está explicando isso numa sala de aula, ou se você está aprendendo isso numa sala de aula, né? Se alguém pergunta, por que uma pedra cai? A resposta vai ser porque, sei lá, existe uma atração gravitacional entre a pedra e a terra, né? E é por isso que ela cai. Nota que essa explicação não é uma explicação do porquê no sentido de finalidade, e sim uma explicação de como a pedra cai. A gente não explica a finalidade desse processo, desse evento. A ciência não tem instrumentos, né, e também não tem interesse em explicar a finalidade dos processos naturais. Tá? Existe um limite para a ciência não está preocupada com finalidade. A ciência está preocupada, né, se a gente usar esse vocabulário aristotélico, está preocupada com a causalidade eficiente, né, com a causa eficiente. É a ação, né, a explicação de como que o evento acontece. Né? Então, por exemplo, nesse caso da pedra, a pedra cai por causa de uma atração gravitacional. Agora, qual que é a finalidade disso? Bom, isso não é um tópico da física, né? Isso não é um tópico da física contemporânea, né? Mas é um tópico importantíssimo da física aristotélica. É um conceito central dessa teoria. Então, como é que o Aristóteles vai explicar, né, a queda de uma pedra, por exemplo? Ele vai falar que a pedra cai porque ela tem a tendência de se deslocar para o seu lugar natural. O lugar natural das coisas que são feitas de terra é o centro do universo. Né? Para Aristóteles, as coisas do mundo, né, os objetos, existem os elementos básicos, né, fundamentais, que constituem todos os objetos, são 4. Né? Para ele acha que esses elementos são o fogo, o ar, a água e a terra. E cada um desses elementos tem um lugar natural no universo. E o lugar natural das coisas feitas de terra é o centro do universo. Isso explica também por que a teoria do Aristóteles é uma teoria geocêntrica. Né? Ele considera que a Terra está no centro do universo, justamente por isso. Né? Para ele, o lugar das coisas feitas de terra é o centro do universo. Então, o planeta Terra, que é feito de terra, né, para o Aristóteles, né, segundo a teoria dele, ele ocupa essa posição. Né? Então, qualquer coisa que é feita de terra, que tem pelo menos composição majoritária ali de terra, tem a tendência a ir para esse centro do universo, para o lugar natural dela, né, que é o centro do universo. Então por isso que o planeta Terra está no centro do universo, e para ele, né, a teoria geocêntrica dele, né, ele considera que a Terra está parada, né, que são o Sol, a Lua e os astros celestes que giram em torno da Terra. A gente sabe hoje que isso não é verdade, né? A gente tem teorias que superaram essa teoria aristotélica, né? Mas o ponto aqui desse vídeo é mostrar que existe uma relação entre todas essas ideias do Aristóteles, né? Não são ideias assim falsas, isoladas, assim, né? São ideias que não correspondem com as nossas observações, é verdade, né? Mas elas fazem parte de uma teoria extensa, complexa e que tem uma coerência interna, sim, né? Agora,
quando você olha para a teoria, né, e olha para o mundo, né, compara a teoria com o mundo, com as nossas observações, então a teoria realmente não consegue prever de forma adequada o que acontece no mundo. Então Aristóteles vai explicar a queda de um objeto, né, da pedra, falando que ela vai tender para o lugar natural dela, e essa explicação envolve dois conceitos importantes. Um é o de finalidade, né, a causa final, então a pedra se desloca porque é uma tendência dela, como se fosse um objetivo, né, da ideia de que o cosmos é um lugar organizado e que tem ali uma certa, entre aspas, inteligência, né, por trás de todos os fenômenos, né? Cada fenômeno ali faz parte de uma engrenagem que teria uma espécie de objetivo cósmico maior, né? E qualquer fenômeno, então, pode ser explicado segundo a sua finalidade. Então, esse conceito é importante, esse conceito de causa final, e o conceito de lugar natural também é um conceito importante, né? E essas coisas estão amarradas aí na teoria aristotélica, na física aristotélica. Agora, como eu disse, né, alguns conceitos da física do Aristóteles são aplicados em outras áreas também. Então, assim, é como se tivesse uma teoria, uma estrutura, né, maior, mais ampla, né, que se aplica a todas as coisas da teoria, da filosofia do Aristóteles, e a física é só uma parte disso. Então, por exemplo, essa ideia de finalidade, né, é uma ideia que é aplicada também no campo da ética, né? Então, quando Aristóteles vai construir a sua teoria sobre a ética, né, ele vai usar também esse conceito de finalidade. Então, essa relação entre conceitos assim, de várias áreas, né, foi um dos motivos que fizeram com que a teoria do Aristóteles se tornasse uma teoria muito robusta, assim, muito resistente. Só para a gente ter ideia, né, o Aristóteles vai construir essa teoria ali mais ou menos 300 e poucos antes de Cristo, e ela só vai ser realmente superada mais de 2000 anos depois, né? Só vai ser superada durante a Revolução Científica, lá com Galileu, que é de 1600, né? Depois de Cristo, né? Então, quase mais de 2000 anos depois, Galileu e o Newton eles vão introduzir novos conceitos, né? Vão propor novas teorias, e essas teorias vão conseguir superar a teoria aristotélica, né? Mas ela é uma teoria muito resistente, a teoria do Aristóteles, né? Ela é uma teoria que tem uma duração aí de mais de 2000 anos, né? Por exemplo, a teoria do Newton não tem esse tempo de duração, né? Ela foi superada pela teoria do Einstein, sei, 300 anos depois, né? Então, assim, é claro que existem outros fatores envolvidos nessa resistência da teoria aristotélica, né? Mas esse fator é um deles, né? O fato dela ser uma teoria universal, né? Ela fala sobre várias áreas e a física seria só uma parte ali dessa grande construção, né, conceitual que acaba, que tem um caráter muito mais amplo do que só a teoria física. Então aqui nesse vídeo eu queria destacar principalmente essa ideia, né, de finalidade aplicada à física, como é que isso é diferente da física contemporânea, né, ou da física moderna, mesmo a física pós-Galileu e Newton, né, em que essa noção de finalidade é abolida, né, da física. Então eu queria destacar isso e como um dos principais pontos da física aristotélica, né? Então, a física aristotélica ela pode ser entendida, para a gente entender a física aristotélica, a gente precisa entender um pouco esse conceito de causa final. No próximo vídeo eu vou falar sobre os problemas que foram enfrentados pela física aristotélica, né? E como que ela foi superada pelo Galileu, pela física do Galileu e do Newton, principalmente.